Boa tarde, salve Deus. Meu nome é Júnior, eu sou o presidente e coordenador da Sociedade de Estudos Espirituais de Fortaleza, daqui do Ceará. Hoje a gente vai dar início ao nosso estudo online, né? Mediúnico, né? Que seria o GEM. A nossa primeira aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre mediunidade, né? O que é e como praticar, né? Allan Kardec, né, o codificador da doutrina espírita, ele fala que em regra todos nós somos médios porque a mediunidade ela é orgânica. Mas lá na frente ele fala que regra mas lá na frente ele fala que médium realmente seria só aquele que é o considerado ostensivo, que é aquele que vê, aquele que ouve, aquele que sente a presença, né, do espiritual, né? Então, lembra muito, né, que é uma condição orgânica, né? Então, o alimento, né, muitas vezes que a gente ingere, ele ele vai para ele vai para a nossa corrente sanguínea, né? E ele se torna o ectoplasma, né? E quando a gente acumula muito ectoplasma e não pratica a atividade, né, as atividades espirituais, isso acaba, a gente acaba sentindo um pouco do espiritual, muitas vezes passa por físico, e lembra muito, né, que religião que hoje em dia predomina ainda é o catolicismo, né, então a gente fala que são as três revelações, né. A primeira é Moisés, a segunda é Jesus e a terceira é o Espírito da Verdade, que é o Espiritismo, que é o conhecimento do mundo espiritual. Então, na primeira revelação, a gente lembra, né? Moisés era olho por olho e dente por dente, né? Fala até que na época de Moisés tinha as leis de Deus, né? Moisés sobe no Monte Sinai, desce com os 10 mandamentos e tinha as leis de Moisés, né? Fala, ai, Moisés, as leis de Moisés eram severas, né? Mas Moisés, Moisés, ele criou aquelas leis, né, especificamente para aquela civilização, né? Porque o povo passou 300 anos, né, escravizado no Egito, né? E foi liberto, né? E Moisés via que o povo ainda tinha um moral assim um pouco fraco, né? Tanto que quando Moisés ele sobe o Monte Sinai, quando ele desce, né, o povo está adorando bezerro de ouro. E naquela época, até no Egito, né, eles cultuavam muito isso, né, de adorar vários deuses, né? Então o povo ainda estava muito assim apegado a essas tradições. E o Moisés ele traz muito isso do monoteísmo, né, que é um Deus único, né, um Deus para todos, né? E E aí vem Jesus, né? E aí também fala, né, que até Moisés, tem alguns estudos que falam que Moisés tirou a vida de algumas pessoas e tal. Mas aí lembra também uma passagem e tem estudos também que questionam sobre isso, né? E tem uma passagem no Evangelho que fala, né, que aquele que cometer pecado, né, é contra Deus, né? Que a sua mão cometeu um pecado, que corte e lance ao fogo, né? Porque é melhor que você entre no reino dos céus sem uma mão do que você correr o risco que ela coloque todo o seu ser a perder, né? Vamos dizer assim. E aí vem Jesus, né? Que é a segunda revelação. E Jesus ele fala de amor, fala de perdão. Perdoai 70 vezes 7, ou seja, não existe limites para o perdão. Tem até uma história que fala, né, que Pedro, né,
ele chegou para Jesus uma vez e disse: mestre, eu já sou um espírito muito evoluído, né? Porque eu já assisti muito às suas pregações. E aí Jesus olha para ele, sorri e diz assim: muito bom, Pedro, isso é o motivo da gente comemorar, vamos comemorar. E aí, né, passou aquele momento, Jesus ele coloca um cobrador de Pedro, né? Que é aquele irmão que em outras existências ele teve uma certa desavença com Pedro e, né, que na época ele teria outro nome, né? E aí nessa desavença isso gerou um débito, né? Então, pela lei gerou o direito a esse irmão cobrar de Pedro, né? Então aí disse que o irmão cobrava e o irmão no espiritual, né? E Pedro encarnado, o irmão cobrava e Pedro perdoava, o irmão cobrava e Pedro perdoava, o irmão cobrava e Pedro perdoava. E aí quando chegou na 7ª vez, né? Aí o Pedro disse: não tem condição. E aí foi até Jesus e foi onde ele disse: mestre, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Seria 7 vezes? E aí Jesus responde: eu não diria 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, né? Ou seja, não existe limites para o perdão. E aí Pedro responde, né? Não, então pode tirar ele de perto de mim, porque eu não estou num nível de consciência tão elevado assim ainda, né? Então isso mostra muitas vezes o quanto é difícil, né, as provações que a gente passa no nosso dia a dia, né? Aí tem até uma passagem no Evangelho também que fala, né? Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, né? Jesus fala, né? Então traz um pouco, lembra muito isso, né? E aí Jesus ele chega, né? Tem um capítulo 4 do Evangelho. Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é com a terceira revelação. E aí nesse capítulo ele fala um pouco sobre reencarnação. Jesus fala sobre reencarnação. E aí depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Então Jesus fala de amor, Jesus fala de perdão, amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí Cristo Consolador, que é o capítulo 6 do Evangelho, e Jesus vem e promete que virá um novo Consolador, que é o Espírito da Verdade, que é o Espiritismo, que é o conhecimento do mundo espiritual, de uma forma mais aprofundada, né? Porque quando Jesus vem, tem muitas coisas, né, que Jesus ele não fala, porque o povo ainda não está pronto, porque não é o momento, por algumas situações, né? Por exemplo, quando ele diz assim: o meu reino não é deste reino. Ora, se o meu reino não é deste reino, só pode ser de outro reino. Que outro reino é esse? Ele não fala. Na casa de meu pai há várias moradas. Que moradas são essas? Como elas são? Ele não fala. Só com a vinda da terceira revelação é que vai falar de uma forma mais sucinta sobre esses assuntos, né? Sobre a vida no mundo espiritual, sobre como colônias espirituais, nosso lar, tem até o livro, o filme, diversos mundos habitados, Allan Kardec resume em 5, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Então vem a terceira revelação e vem com essa proposta. Então a mediunidade, né? Então Allan Kardec fala que em regra todos nós somos médium. Então o médium ele é um medianeiro, né? Ele serve de meio entre o mundo físico e o mundo espiritual, né?
Então, depois a gente vai falar um pouco também das diversas formas de mediunidade que tem, psicografia, psicofonia, clarevidência, né? Então, o que que acontece? A mediunidade, ela tem essa função, né? Essa função de servir de locutor, né? De porta-voz, né? Do mundo espiritual para o mundo físico, né? E aí, tem as formas, né, também de praticar, né, que a gente fala, né, lembra muito também. Tem várias doutrinas, tem a teosofia, depois a gente vai estudar um pouco sobre isso. Tem a maçonaria, tem a Rosa Cruz, tem a Wicca, tem a Gnosis, tem várias doutrinas, né? A gente vai falar, vamos falar agora dos centros das casas espíritas, até a Umbanda também. Então, assim, no caso do centro espírita, né? O irmão, ele chega, ele passa, como a gente falou, hoje em dia ainda predomina muito a questão do catolicismo. Então, antigamente, várias pessoas eram queimadas até na fogueira. Tem o caso de Joana d'Arc, né, que ouvia vozes, né, e foi queimada na fogueira, tida como bruxa. Pessoas que diagnosticadas com esquizofrenia. E a gente lembra que na maioria dos casos, né, praticamente todos, tem os dois lados, né, fala que a ciência ela anda junto com a espiritualidade. Então, às vezes você fala um câncer, mas um câncer ele tem uma visão física e ele tem a visão espiritual de um câncer. Depois, em outro momento, a gente também vai falar um pouco sobre isso. Então, várias pessoas levavam o médico, a família não acreditava, então passava remédio, muitas vezes não melhorava, e às vezes dizia que era uma missão, né, que a pessoa tinha que trabalhar o espiritual e tal, mas sempre a ciência andando junto com a espiritualidade, né, de certa forma. Então, assim, porém, né, de repente o irmão ele começa, nunca aconteceu, né, ele não tem um conhecimento, ele nunca andou no centro espírita, ele nunca andou numa casa espiritual, de repente ele começa a ver espírito, de repente ele começa a escutar vozes, de repente ele começa a sentir coisas estranhas e perceber, de repente sonho ou algo que seja relacionado ao espiritual, né? Então aí ele passa por um processo para ele poder chegar numa casa espiritual. Às vezes não é com ele, às vezes acontece com um parente, às vezes é com um irmão, com a mãe, com o pai, com o filho. E aí ele chega numa casa espiritual e muitas vezes passa por essa pessoa. Então quando ele chega no centro espírita, né, ele vai chegar na recepção, onde ele vai preencher uma ficha, vai perguntar várias coisas, chega no acolhimento, né, vão explicar para ele como é que o centro espírita, como é que a casa espírita funciona. E aí ele vai no acolhimento, onde ele vai tirar as dúvidas, né, se já teve algum contato com o espiritual, se não, vai falar um pouco do evangelho, vai conversar um pouco o que você está sentindo, o que você está passando, o que é que você acha sobre isso e várias coisas. Aí ele vai ser direcionado para um ATE, atendimento espiritual, ou TE, tratamento espiritual. E aí geralmente, né, tem casos espíritas que é 2 dias na semana, né? Então naqueles 2 dias na semana você vai, participa do tratamento, e aí de acordo com o horário também que você tem a disponibilidade, porque às vezes você tem vários horários, tem de manhã, tem de tarde, tem de noite, e aí você participa. E aí às vezes você é encaminhado também para você acompanhar palestras, para você começar a entender mais o que é que você está passando, e ali tem um passe, também faz parte de um tratamento espiritual. Depois de você assistir a palestra, você passa numa sala onde você recebe um passe por um trabalhador da casa que fez o curso de passe. Depois a gente vai falar sobre isso também. E aí
o tratamento espiritual é à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando você chega, você vai ser acolhido. Geralmente tem duas pessoas, um é facilitador do Evangelho e o outro fica responsável por ficar monitorando a sala o tempo todo com as fichas. O que é que isso quer dizer? Os dois podem facilitar, eles podem inverter, mas em regra sempre tem aquele que fica como facilitador do Evangelho e um que fica com as fichas. E aí quando você chega no primeiro momento, você é acolhido e tal, e tem a apresentação, e aí é feita uma leitura do Evangelho, que escolhe um capítulo que uma semana antes você muitas vezes já tem acesso ao Evangelho que vai ser do dia, porque aí você já pode fazer uma leitura ou não. Isso, né, com o tempo você vai pegando, né? E aí você, no decorrer do Evangelho, vai ter um momento que a pessoa que está com a ficha vai lhe chamar e vai fazer uma entrevista com você. E aí também vai dizer, olha, como é que você está? Você vai ser encaminhado para uma mediúnica. Você quer participar de uma mediúnica? E aí encaminha. O que é uma mediúnica? Uma mediúnica é um trabalho que tem na casa, numa casa espiritual, no centro espírita, que envolve trabalhadores da casa. E o que acontece? No decorrer do seu tratamento vai ser marcado um dia que não seja o dia do seu tratamento, outro dia da semana, com o horário que você tem disponibilidade, onde você vai ficar numa sala, que você vai participar de um evangelho, e durante o seu evangelho que você está participando naquele dia, em outra sala, ao mesmo momento vai estar sendo realizada uma mediúnica, que é uma reunião, onde envolve trabalhadores da casa que incorporam, ou seja, que a gente chama o médium de psicofonia, né? Que é aquele médium que o espírito vem dar comunicação através dele. E aí vai ter o dirigente da reunião, ou doutrinador, que vem e acolhe. Esses espíritos são espíritos que vêm e que têm uma certa ligação com você, da existência atual, de outras reencarnações, e que o pessoal da casa espírita vai tentar ajudar esses irmãos. E aí vão tentar dizer, olha, esse rapaz está passando por esse tratamento, ele está buscando a melhora dele, ele não é mais o mesmo de antes. Porque o que acontece? Muitas vezes, pode ser por vários motivos, pode ser uma cobrança de outras existências, de outra encarnação, né? Você teve uma desavença, como a gente já falou, e aí naquele momento aquele irmão está exercendo aquela cobrança, e depois a gente também vai falar um pouco sobre isso. Então é feita a reunião mediúnica. Quando termina o evangelho, ao mesmo tempo termina a reunião mediúnica, você não tem acesso a nenhuma informação sobre. Eles não vão conversar com você no mesmo dia, dificilmente isso acontece. Você se direciona para uma sala do passe, recebe o passe e vai para casa. Depois o que acontece? No dia do seu tratamento espiritual, você entra dentro normal do seu tratamento espiritual na sua sala, e aí no decorrer do evangelho, que geralmente é acompanhado pelo livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o roteiro segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, que dá explicações sobre o Evangelho, e às vezes um livro de prece ou outro que possa colocar. E o que acontece? A pessoa que é responsável pelas fichas vai lhe chamar, e aí você vai. E aí ela vai explicar como foi a reunião, mas não vai dizer, olha, quem está fazendo isso com você é seu pai, é seu filho, foi isso, foi... Não. Vai dizer, no decorrer do seu tratamento, aquele que você precisaria saber para que você possa dar continuidade à sua caminhada, para que você possa ficar bem, para que você possa se equilibrar. Vai lhe indicar um livro de autoajuda que você possa ler, continue no seu tratamento. Aí no decorrer do evangelho vai indicar você, olha, você já participou de algum estudo, você
poderia participar do ERD, qualquer coisa do tipo, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, que aí você vai pegar lá do começo, desde os movimentos das mesas girantes. O Allan Kardec, o cético, né? Era um cético, não acreditava. Eu só acredito naquilo que eu vejo. Allan Kardec, você é uma pessoa muito estudioso. Então está acontecendo que umas mesas estão se movendo, né? Não pode. Como é que uma mesa vai se mexer sozinho? E aí tem todo o processo histórico, né? E aí fala lá do início, tal. Depois do ERG, que são os 6 ERGs, mais ou menos, você entra no EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita. Depois você entra no ESOB, que é o estudo das obras básicas segundo o Espiritismo, que é o complemento do Pentateuco kardeciano. Primeiro é o Livro dos Espíritos, depois é o Livro dos Médiuns, depois é o Evangelho segundo o Espiritismo, depois é a Gênese, depois é o Céu e o Inferno. Esses livros, depois a gente vai falar um pouco mais sobre eles. E aí, se você tem um filho, e de repente quem está passando por um processo é o seu filho, ou mesmo que não seja, mas você acaba se identificando com a doutrina, ou sente, vai sentindo o espiritual, aquilo que de repente você estava passando por um processo de obsessão, algo do tipo, né? Os seus mentores, você começa a ser orientado pelo espiritual da casa, o espiritual que anda com você, porque todos nós temos mentores que nos ajudam na nossa caminhada evolutiva. E aí você coloca o seu filho na evangelização infantil, existe a evangelização de pais também. Como a gente falou, tem o trabalho da recepção, todos esses são trabalhos, tá, pessoal? A gente citou aqui casos, tem a recepção, tem no acolhimento. O acolhimento muitas vezes chama o trabalho de atendimento fraterno também. Tem o trabalho de voluntariado na biblioteca, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Tem um trabalho de paz, tem um trabalho de facilitador do evangelho, tem um trabalho de facilitador de estudo do ERG. A gente fala que é como se fosse a iniciação, né, da casa. A porta de entrada da casa espiritual é o tratamento, né, a gente fala. Mas aí a gente fala que a iniciação é o GEM, no caso do centro espírita, né? Então você passa pelo grupo de estudos mediúnicos, que é a parte teórica, que geralmente são 6 meses no presencial, entendeu? E aí depois o que acontece? Pode acontecer no online também, mas geralmente eles pedem que seja no presencial, porque tem a parte prática também, né? Depois a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Depois dos 6 meses, tem mais 6 meses de estudo, que é o grupo de práticas mediúnicas, aonde vai ser dividido. Tem 50 pessoas no GEM, tinha, né? Que agora é o GPM, que é Grupo de Práticas Mediúnicas. Então vai ser dividido em grupos de, vamos supor, 8 pessoas, só um exemplo. E aí essas 8 pessoas vai ter um trabalhador da casa que é responsável por ser o dirigente da reunião. E os médicos eles vão participar de como se fosse um treinamento. Continua sendo o estudo, o curso, só que a parte prática, onde eles vão se reunir na mesa e aí vão identificar quem é o que é o médio de apoio. Médio de apoio é o que você fica nas cadeiras ao redor da mesa, emanando, vibrando pensamentos positivos, de amor, de prosperidade, não sei o que, entendeu? E aí você vai identificar, poxa, eu estou sentindo aqui a mão, estou com vontade de escrever, isso aí, psicografia, depois a gente vai falar. Poxa, eu estou ouvindo alguma coisa aqui, clareaudiência, poxa, eu estou vendo alguma coisa, eu estou sentindo vontade de dar uma comunicação, eu estou sentindo a presença aqui. E aí vai identificar, terminou esses 6 meses, aí você entra e é um trabalhador da casa, onde você já sabe qual é a mediunidade, a sua mediunidade de início.
Ah, eu sou um médio de apoio, então eu vou começar como trabalhador da casa de médio de apoio. Vai ser assim para o resto da vida? Não, porque o espiritual muda a todo tempo. Lógico que precisa, né, muitas vezes ali da nossa dedicação na prática, numa casa espiritual, nos trabalhos da casa, em relação aos estudos, para que a gente possa adquirir outras oportunidades dentro da casa, entendeu? Aí, nessa primeira videoaula, mais ou menos isso, e aí posteriormente a gente vai estar gravando os outros vídeos, dando continuidade ao nosso estudo. Gratidão.